Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar juntos nas profundezas do livro de Provérbios. Começando pelo capítulo 1. É um convite para descobrirmos a sabedoria que Deus nos oferece. Uma sabedoria que não está escondida, mas que clama em voz alta para quem quiser ouvir. Então, prepare o seu coração e vamos começar essa jornada de aprendizado e reflexão. Vamos iniciar com a leitura completa do capítulo Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade, da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão, que o sábio escute, e aumentará seu saber. E o homem inteligente adquirirá a prudência para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isto será, pois, um diadema de graça para tua cabeça e um colar para teu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscadas para derramar sangue, armaremos ciladas ao inocente, sem motivo. Como a região dos mortos devorremo-lo vivo, inteiro. Como aquele que desce a cova, nós acharemos toda a sorte de coisas preciosas, nós encheremos nossas casas de despojos. Tu desfrutarás tua parte conosco. Uma só será a bolsa comum de todos nós. Não andes com eles. Afasta teus passos de suas sendas, porque seus passos se dirigem para o mal e se apressam a derramar sangue. Debalde se lança a rede diante daquele que tem asas. Eles mesmos armam emboscadas contra seu próprio sangue e se enganam a si mesmos. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza. Arrebata a vida aquele que a detém. A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada, à entrada das portas da cidade. Ela faz ouvir sua voz. Até quando, insensatos, amareis a tolice? E os que zombam se comprazerão na zombaria, e os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos às minhas admoestações. Espalharei sobre vós o meu espírito. Eu vos ensinarei minhas palavras. Uma vez que recusastes o meu chamado, e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos, e não destes ouvidos às minhas admoestações também, eu rirei do vosso infortúnio e zombarei. Quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico, como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade, como a tempestade, e quando caírem sobre vós tribulação e angústia, então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei, porque detestam a ciência, sem lhe antepor o temor do Senhor. Porque repelem meus conselhos, com desprezo as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros, e se saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos os mata, e o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Que palavra poderosa! O tema central que ecoa em todo este capítulo é o grito da sabedoria. Deus não esconde a sua sabedoria. Ele a torna acessível, a faz clamar nas ruas, nas praças, nos lugares mais movimentados da nossa vida. A sabedoria está disponível para todos. Para os simples, que precisam de discernimento. Para os jovens que buscam conhecimento. E até para os sábios, que podem aumentar ainda mais o seu saber. O texto começa com um propósito claro. Salomão escreve para que possamos conhecer a sabedoria e a instrução. Mas o que é essa sabedoria? O versículo 7 nos dá a chave. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo dele como um tirano, mas ter um profundo respeito, uma reverência que nos leva a obedecer e a valorizar o que ele diz. É entender
que a perspectiva de Deus é a única verdadeiramente sábia. Os insensatos, por outro lado, são aqueles que desprezam esse fundamento. Eles confiam em sua própria compreensão limitada e ignoram a instrução divina. Logo em seguida, o capítulo se torna muito prático. Ele nos dá um conselho paternal, quase como uma conversa de pai para filho. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isso nos mostra a importância da família e da honra aos pais como primeiros transmissores da sabedoria. A honra aos pais não é apenas um mandamento, mas um adorno, um diadema de graça que embeleza nossa vida. Então, o texto nos apresenta um alerta muito sério contra as más companhias. Ele descreve vividamente o convite dos pecadores, que seduzem com promessas de ganho fácil, de aventura e de riquezas obtidas através da violência e da injustiça. Vem conosco, eles dizem. Uma só será a bolsa comum de todos nós. A sabedoria divina, porém, nos adverte firmemente. Não andes com eles. Afasta teus passos de suas sendas. Por quê? Porque o caminho deles leva à destruição. Eles armam ciladas para os outros, mas no fim, caem em suas próprias armadilhas. A ganância e a violência consomem a vida daqueles que as praticam. E se a primeira parte do capítulo nos adverte sobre o caminho do tolo, a segunda parte nos mostra a própria sabedoria personificada, fazendo um apelo apaixonado. Ela não sussurra, ela clama. Ela está frustrada com a indiferença das pessoas. Até quando, insensatos, amareis a tolice? É um chamado urgente ao arrependimento. Convertei-vos às minhas admoestações. A sabedoria oferece seu espírito, suas palavras, a direção de Deus. Mas o que acontece com aqueles que recusam esse chamado? O texto é duro e direto. Se ignoramos os conselhos de Deus, se fechamos nossos ouvidos para sua voz, chegará o dia em que enfrentaremos as consequências de nossas escolhas. A calamidade virá, e nesse momento de desespero, clamar a Deus pode ser tarde demais. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele respeita a nossa escolha. Se escolhemos o nosso próprio caminho, colheremos os frutos dele. Eles comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos. No entanto, o capítulo não termina em desespero. Ele termina com uma promessa maravilhosa, uma luz no fim do túnel. O versículo 33 é a conclusão perfeita. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Que promessa incrível! Em um mundo cheio de ansiedade, medo e incerteza, Deus oferece segurança, tranquilidade e paz verdadeira. Mas essa promessa tem uma condição: ouvir e obedecer. Agora, vamos tirar um momento para refletir sobre o que essa passagem significa para nós hoje. A voz da sabedoria ainda clama, mas ela compete com muitas outras vozes. A voz da cultura, das redes sociais, da ambição desmedida, do prazer imediato. A pergunta para nós é: qual voz estamos ouvindo? Pense nisso por um instante. Tenho dado ouvidos à sabedoria de Deus ou à voz do mundo? Em quais áreas da minha vida eu sei o que Deus me pede, mas continuo ignorando seus conselhos? Talvez seja na forma como lido com meu dinheiro, nos relacionamentos que mantenho, ou nas minhas ambições profissionais. E a pergunta mais importante de todas: tenho deixado o temor do Senhor, essa reverência profunda, guiar as minhas decisões diárias? Vamos transformar essa reflexão em uma oração. Sebok, puder, feche seus olhos e se junte a mim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, abre os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir o teu chamado de sabedoria. Perdoa-nos pelas vezes em que preferimos ouvir as vozes do mundo, as promessas de ganho fácil e os caminhos da tolice. Ajuda-nos a não andar com os sedutores do mal, nem a nos iludirmos com as riquezas passageiras. Ensina-nos, Senhor, a ouvir, a temer e a obedecer à tua voz. Que a tua sabedoria seja o nosso guia, a nossa proteção e a nossa paz. Queremos habitar seguros em ti, viver tranquilos e sem medo, confiando
na tua promessa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para encerrar nosso tempo juntos, vamos memorizar o versículo que resume essa promessa maravilhosa. Repita comigo onde você estiver. Provérbios 1, versículo 33. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança. Viverá tranquilo, sem recear dano algum. Guarde essa palavra em seu coração ao longo desta semana. Deixe que ela seja a sua âncora nos momentos de decisão e de medo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.